Olá a todos, meu nome é Yaskara Salles e sou a sua professora de alemão, nível básico 1, aqui pelo Grupo Estudar. Dando sequência aos nossos estudos, e também acerca do estudo do nominativo, que é o primeiro caso que estamos aprendendo em alemão, nós vimos que os casos em alemão são nominativ, acusativo, dativo e genitiv. Estamos vendo todo o processo no nominativo. Nós trabalhamos com muitas estruturas no caso nominativo. E ainda acerca do caso nominativo, nós vamos aprender alguns pronomes possessivos no caso nominativo. Nós sabemos o quê? Pelo que sabemos no nosso português, sabemos que um pronome possessivo é aquele pronome que dá uma ideia de posse. Meu, teu, tua, minha, nosso, seu. E hoje nós vamos conhecer alguns pronomes possessivos no alemão, no caso nominativo. Nós sabemos que são muitos pronomes possessivos. Nós temos ainda o vosso, o nosso, o seu, a sua, o dele, o dela. Mas hoje nós vamos nos prender às 3 formas possessivas. A forma possessiva que se relaciona a eu, no caso alemão, ich. O pronome possessivo que se relaciona ao pronome pessoal, do caso reto, formal, o sie, que é com letra maiúscula, salientando bem. E o pronome possessivo do sujeito do pronome pessoal do, que é o informal, né? Portanto, nós vamos aprender 3 formas possessivas. Do ich, do meu, no caso, em português, do sie, formal, seu, do senhor, da senhora, e o informal, do, seu e tua. Em outras aulas, nós vamos aprender os demais pronomes possessivos. Nós vamos ver os pronomes possessivos por etapas, né? Nós vamos ver, primeiramente, esses 3 aqui. Bem, pelo que nós sabemos do pronome possessivo, nós temos que saber algumas coisas bem importantes. O primeiro é saber o objeto possuído e também saber quem possui aquele objeto, né? Portanto, são 2 coisas fundamentais quando nós estamos lidando com pronomes possessivos. Primeiramente, quem possui aquela determinada coisa, aquele objeto, e também, no caso do alemão, nós temos que saber o quê? O gênero daquele objeto, porque dependendo do gênero daquele objeto, o que é que vai acontecer? O que nós sabemos no alemão? Aquele objeto vai declinar. Daí a importância, mais uma vez, de sabermos o gênero da palavra no alemão, porque a partir do gênero da palavra, nós vamos declinar aquele pronome possessivo ou não. E é isso que nós vamos ver aqui no início aqui do nosso estudo acerca do pronome possessivo. Na primeira pessoa do singular, ich, o pronome possessivo, na sua forma padrão, arcaica, sem estar declinado, é mein, meu, certo? Nós vamos agora conhecer as 4 formas possessivas do pronome ich, no masculino, no feminino, no neutro e no plural. Quando o meu objeto possuído é masculino, nós estamos vendo que quem possui é quem? Eu possuo. Mas se eu possuo um determinado objeto que é masculino no idioma alemão, eu vou dizer mein. Se eu possuo um objeto que no alemão o gênero é feminino, eu digo meine. Agora, se eu possuo um objeto que em alemão o gênero é neutro, eu digo mein, igual ao masculino, mesmo escrita, mas, no entanto, gêneros diferentes. E se eu possuo determinadas coisas, agora no plural, eu digo meine, que vocês observam que é a mesma escrita do feminino, no entanto, aqui está no plural. Aí você me pergunta, mas Yaskara, professora Yaskara, como é que eu vou saber a diferença do masculino para o neutro e do feminino para o plural? No caso do masculino e do neutro é muito simples. Como já foi salientado, eu tenho que saber o gênero da palavra. Se eu sei que se aquela palavra, aquele objeto que é possuído é neutro, é do gênero neutro, só pode ser o mais se referindo a um gênero neutro, a um objeto possuído do gênero neutro. Se é um objeto masculino, eu sei que o gênero é masculino, é um mais possessivo se referindo a um objeto masculino. E a diferença do feminino para o plural também é muito simples. O próprio contexto vai me dizer. Se eu estou utilizando um verbo no plural,
estas coisas são minhas, por exemplo, em português, eu sei que só pode estar no plural, lógico, porque o verbo está no plural. E se eu estou dizendo, esta coisa é minha, o sujeito está no singular, portanto, só pode ser o gênero feminino. Portanto, o próprio contexto, principalmente o verbo, vai me dizer se eu estou lidando com objetos possuídos no feminino ou no plural. Portanto, essa é a diferença primordial que eu faço com os pronomes possessivos, masculino para o neutro, feminino para o plural. Isso nós vamos observar que vai ocorrer com todos os pronomes possessivos, não só no caso do mais. Portanto, masculino, mein, feminino, meine, neutro, mein, plural, meine. Agora, o pronome possessivo para o Sie, pronome de tratamento formal, o senhor ou a senhora. Também existe um pronome possessivo para ele. Vocês devem estar bem lembrados, que já foi comentado aqui, tudo que se refere ao pronome possessivo, ao pronome pessoal do caso reto Sie, o formal, o senhor, a senhora, os pronomes que se relacionam a esse pronome formal vão também ser escritos com letras maiúsculas, porque é uma forma de identificar bem que aquilo é um tratamento formal. Portanto, pronome possessivo para o tratamento formal, Sie, nós temos masculino ia. Se o senhor ou a senhora, Sie em alemão, possui determinada coisa do gênero masculino, nós dizemos ia. Se o senhor ou a senhora, senhores ou senhoras, porque lembrando é um pronome de tratamento bem neutro. Se o senhor ou a senhora, senhores ou as senhoras possui um objeto do gênero feminino, nós dizemos ire. Se o senhor ou a senhora, senhores ou senhoras, possuem um objeto de gênero neutro, o pronome possessivo vai ser ia. E se o senhor, senhora, senhores ou senhoras possuem objetos que estão no plural, nós vamos dizer ire. Daí entra a mesma ideia que nós acabamos de comentar. Ia, masculino neutro, mesmo escrito. No entanto, se eu sei o gênero da palavra, eu sei que aquele possessivo está se referindo ou a masculino ou a neutro. Feminino, plural. Se eu estou vendo o meu contexto, o verbo está no singular ou no plural, eu sei que aquele objeto possuído é feminino ou neutro. Até porque o objeto possuído também pode estar no plural, que pode até me ajudar. Por fim, nós temos o pronome possessivo para o pronome pessoal do caso reto do, já o tratamento informal. Nós temos o masculino, dein, ou seja, se o que tu possuis ou você possui, informal, tratamento informal, é um objeto de gênero masculino, possessivo masculino, dein. Se o que tu possuis é um objeto do gênero feminino, possessivo, deine. Se o que tu possuis é um objeto do gênero neutro, possessivo, dein. E se o que tu possuis é um objeto do gênero que está no plural, no caso, o possessivo é deine. Também a mesma ideia. Masculino, neutro, dein, mesma escrita, no entanto, gêneros diferentes. Feminino, plural, mesma escrita, mas em situações, contextos diferentes. E daí, sempre nós abordamos o lado prático para fixarmos bem. E daí vem aquela explicação bem simples, né, que o verbo ele vai ter uma suma importância. Se eu estou no caso nominativo, eu tenho que ter alguma coisa na minha oração que me mostre que aquilo está no nominativo. E no caso, nós vamos observar que, é claro, o verbo sein, o verbo ser ou estar, que sabemos que é um verbo que pede um nominativo. No caso, como estamos aprendendo os pronomes possessivos, o verbo sein vai me pedir o quê? Um pronome possessivo que vai estar, lógico, no caso nominativo. Nós vamos observar aqui alguns exemplos. Primeiramente, com o possessivo meu ou minha. Estamos vendo que o quê? Todos os verbos aqui nos exemplos aqui que você observa são verbos que pedem nominativo.
É o verbo sein, que está lógico conjugado, que vai me pedir o quê? Um complemento nominativo. Um complemento esse que é um possessivo que vai declinar lógico no caso nominativo. E daí o que é que eu tenho que saber? O gênero das palavras que vocês estão vendo aqui, né? Todas as palavras, os substantivos, eu vou ter que saber o gênero de cada uma, porque a partir daí eu vou declinar ou não. Nós vamos seguir uma sequência como nós vimos aqui. Se o possessivo é masculino, possessivo tem que estar de acordo com o gênero daquela palavra. Nós vamos seguir a mesma sequência que nós vimos aqui nessas tabelas. Beispiele, exemplo. Primeiro exemplo, masculino, Kugelschreiber, caneta. No alemão, gênero masculino. Das ist mein Kugelschreiber. Esta é minha caneta, que em alemão é masculino, caneta. Das ist meine Uhr. Este é meu relógio, que em alemão, Uhr é feminino. Das ist mein Handy. Celular em alemão, gênero neutro. Este é meu celular. Das sind, observe bem, verbo no plural, como eu falei, o contexto vai me dizer tudo. Das sind meine Kinder. Estas são minhas crianças. Lembrando que esse das aqui é um pronome demonstrativo, que pode ser este, esta, isto, estes, estas. Também ele é bem neutro. Não confundir com o artigo neutro, das. Isso aqui é um outro das, também a mesma escrita, mas que é um pronome demonstrativo. Próximo coluna, já se referindo ao pronome de tratamento formal. Das ist Ihr Wagen. Este é meu automóvel, meu carro. Wagen masculino, portanto, possessivo se referindo ao objeto possuído masculino. Das ist Ihre Tasche. Esta é sua bolsa. Bolsa, feminino, pronome possessivo se referindo a objeto possuído como feminino. Tasche. Das ist Ihr Foto. Foto, gênero neutro. Das ist Ihr Foto. Esta é a sua foto, a sua fotografia. E o último no plural também, o verbo tem que estar no plural. Das sind Ihre Bücher. Estes são seus livros. Próxima coluna agora para o pronome du, informal. Stuhl, masculino, cadeira. Das ist dein Stuhl. Esta é a tua cadeira. Das ist deine Kamera. Câmera feminino. Das ist deine Kamera. Esta é a sua câmera. Próximo exemplo. Das ist dein Bild. Bild, palavra neutra. Este é o seu quadro. E por fim, já no plural, o próprio verbo, como vocês estão vendo, já me diz tudo. Das sind deine Radios. Estes são os teus rádios. Como nós vimos, fazendo uma breve recapitulação, para nós utilizarmos o pronome possessivo, nós temos que saber duas coisas de suma importância. Primeiramente, quem é o possuidor, se sou eu, se é o senhor, a senhora ou se é tu. Porque a partir daí eu vou saber o quê? Quais são os meus possessivos. Se é mein, ihr ou dein, na sua forma arcaica. E a outra coisa que eu devo saber é o quê? O gênero daquele objeto possuído. Porque se eu sei o gênero desse objeto possuído, eu vou saber se ele vai declinar ou não. Se vai ser mein ou meine, ihr ou ihre, dein ou deine. Portanto, duas coisas de fundamental importância para nós utilizarmos os possessivos. Saber quem é o possuidor e saber o gênero daquele objeto possuído. Porque a partir daí eu sei estruturar o meu pronome possessivo. Nas nossas próximas aulas vamos dar sequência mais a estes assuntos, aprendendo sempre mais o idioma alemão. Por aqui terminamos. Obrigada a todos. Até a próxima videoaula.